A suficiência das Escrituras e o aconselhamento bíblico na igreja é o tópico 2 do nosso encontro, e nós iremos trabalhar nesse tópico o entendimento da suficiência das Escrituras e como esse entendimento da suficiência deve direcionar e impulsionar o aconselhamento bíblico na igreja. Primeiramente, para falarmos da suficiência das Escrituras, precisamos fazer algumas perguntas para direcionar nossa atenção. Quando falamos que as Escrituras são suficientes, quando falamos que as Escrituras foram inspiradas por Deus, nós estamos nos referindo a quê exatamente? Elas foram inspiradas para quê? Elas são suficientes para quê? Até que ponto? Em que a própria Bíblia atesta a sua suficiência? Por exemplo, será que a Bíblia foi inspirada por Deus e, consequentemente, ela é suficiente para o desempenho do trabalho de um engenheiro civil? Será que a Bíblia tem todas as informações necessárias para se projetar uma estrutura de fundação, para ter o estudo correto da mecânica dos solos, da estrutura necessária para construir um grande edifício? A Bíblia se propõe ser inspirada e ser suficiente para atuar em determinadas áreas do conhecimento? Então a gente precisa começar sabendo exatamente em que a Bíblia atesta a sua suficiência. Em que a Bíblia atesta que ela foi inspirada e preparada por Deus para ser suficiente para determinada tarefa, determinado campo de atuação. Tendo esse foco ajustado, vamos ver as palavras de Paulo em 2 Timóteo capítulo 3, antes de ler versículo 16 e 17, que é o texto mais claro, dentre outros que podem ser apresentados, mas esse representa muito bem o conceito da suficiência das Escrituras. Mas antes de ler o versículo 16 e 17, vamos ler o contexto, vamos ler o versículo 14 e 15. Paulo começa falando com o seu discípulo, seu aluno, aquele em quem ele tinha cuidado, orientado, que nesse momento já estava pastoreando igrejas, cuidando de outras pessoas. Ele adverte da seguinte forma, versículo 14: Tu, porém, permanece naquilo que aprendeste e de que foste inteirado, sabendo de quem o aprendeste e que desde a infância sabes as sagradas letras, que podem tornar-te sábio para a salvação pela fé em Cristo Jesus. Então Paulo exorta Timóteo a permanecer naquilo que ele foi ensinado, para que ele não perca o foco, a sua atenção das Sagradas Escrituras, porque as Sagradas Escrituras traria a ele condição, sabedoria, para que ele alcançasse a salvação pela fé em Cristo Jesus. Então, começamos a ter bem claro, e eu acho que isso não tem ponto de questionamento, não tem ponto de dúvida entre os teólogos, entre o movimento cristão, que a Bíblia ela é inspirada por Deus e ela é suficiente para conduzir o homem ao processo de salvação mediante a fé em Cristo Jesus, como um único e suficiente Salvador. Então, a Bíblia ela é suficiente porque o Cristo ele é suficiente. A palavra de Deus fornece aos cristãos tudo que nós precisamos para o ministério de aconselhamento. E ministério esse que não se volta apenas para a experiência de salvação, mas também para repreender, corrigir e educar o homem, a fim de que este homem seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. É isso que diz lá 2 Timóteo, capítulo 3, versículo 16 ao 17. Vamos ler na narrativa bíblica e depois tecer alguns comentários. Toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça, a fim de que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. Depois de falar com Timóteo que as Escrituras traria para ele sabedoria para ele alcançar a salvação pela fé, Paulo amplia esse espectro de aplicação das Escrituras e fala que ela foi inspirada por Deus e ela é útil não somente para conduzir o homem à salvação, mas para o ensino, para a repreensão, para a correção e para a educação na justiça, a fim de que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. Então, quando o homem pecador vem a Cristo, é natural que ele venha com hábitos que não condizem com a palavra de Deus, com pecados arraigados e fundamentados em seu sistema de crença, de convicção em seus corações, que os faz ter comportamentos que se tornam hábitos pecaminosos e traumas, muitas vezes, sobrecarregados. Mas a Bíblia, ela defende que ela foi inspirada, em outras palavras, foi preparada, foi projetada, planejada, fomentada, impulsionada pelo Senhor, pelo Criador de todas as coisas, para que as Escrituras fosse útil, fosse suficiente
para conduzir esse homem, não somente a uma experiência de salvação, mas para conduzi-lo a uma experiência de santificação, de transformação, de regeneração, de evidenciar os frutos do Espírito, de se despir do velho homem e se revestir do novo homem que se faz segundo a imagem do seu Filho. Então as Escrituras têm todos os recursos que o homem precisa para ser conduzido a uma vida de santidade, uma vida de transformação e de crescimento espiritual diante de Deus e diante do seu semelhante. A frase aqui no final da página 188 vai destacar o seguinte: perceba que as Escrituras são suficientes não apenas para a salvação dos nossos pecados, mas também para instruir e educar o homem de Deus a viver em obediência e santidade perante seu Criador, a fim de que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. E é interessante observar o destaque feito aqui já na página 189, no primeiro parágrafo, que a grande comissão do Senhor Jesus, quando Ele nos comissionou a irmos, fazer discípulo, ensinando todas as coisas, ensinando a obedecer todas as coisas que Ele nos tem ordenado, está na mesma direção. É um texto que pode se dizer que está em paralelo, está na mesma sincronia, na mesma frequência desse texto de 2 Timóteo 3, 16 e 17. Que a Bíblia ela foi inspirada e ela foi útil não somente para o ensino público, mas também para o ministério pessoal, que é a admoestação, a repreensão, a correção, a educação na justiça, a fim de preparar o homem para toda boa obra. Então, nós temos aqui uma parte que refere-se à repreensão, como a parte da educação, no texto de 2 Timóteo capítulo 3, 16, trazendo à tona o projeto de Deus para as Escrituras. Tema este que foi bem trabalhado na lição de número 9 deste curso de formação, ministrada pelo pastor Kemuel Lima, em que ele apresentou com muita qualidade, com muita propriedade, a necessidade do ministério pessoal da palavra de Deus. E, amados irmãos, para que a gente possa fomentar, incentivar e potencializar a prática do ministério pessoal da palavra de Deus, nós precisamos recuperar a nossa convicção, recuperar a nossa confiança nos recursos providenciados por Deus em suas Escrituras para tratar dos problemas da alma do homem, para tratar do coração humano. Então, quando a gente define que a Bíblia ela é inspirada por Deus, é útil, ela é suficiente, a gente está se referindo aos problemas, aos inúmeros problemas que possam surgir no coração do homem. Problemas emocionais, problemas afetivos, problemas de experiências negativas, traumas, né? Então, todo problema relacionado ao coração do homem, a Bíblia diz que é do coração que surgem as maledicências, os furtos, os homicídios, os adultérios, toda a maledicência do homem surge do seu coração. Então, todos os problemas relacionados ao coração do homem, ao seu relacionamento com o próximo, ao seu relacionamento com Deus, à sua caminhada cristã, a Bíblia ela é suficiente. E quando se diz suficiente, quer dizer que não precisa de complemento. Ela não precisa ser apoiada, ela não precisa ser complementada, porque as Escrituras foram inspiradas por Deus e é útil, é completa para tratar do coração do homem. Assim ela foi inspirada por Deus. E a gente precisa recuperar essa convicção. Eu contextualizo, nesse momento, os dias ali de Israel, lá em 1 Samuel, capítulo 17, quando o exército de Saul, Israel já governado já no período da monarquia do rei Saul, estava perante o exército filisteu. E o gigante Golias saiu das fileiras dos filisteus, se aproximou das fileiras dos exércitos de Israel e propôs um grande desafio. Ele era um homem não só muito alto, mas também um homem muito forte. Pela indumentária que as Escrituras descrevem, o peso da lança, o peso da sua armadura, era um peso que um homem comum jamais poderia carregar. Então era um homem que a sua aparência, o seu porte, massacrou a confiança do exército de Israel. E a sua fala humilhou o exército de Israel. Ele começou a falar que não haveria necessidade de um exército lutar contra o outro. Bastasse que Israel levantasse um soldado corajoso e valente para o enfrentá-lo. E aquele que vencesse teria ali a definição daquela vitória, daquele episódio da nação de Israel e da nação dos filisteus. E a narrativa bíblica, em 1 Samuel capítulo 17, versículo 11, fala que quando Saul ouviu isso, e todos os soldados de Israel, eles temeram muito, e não tiveram atitude para responder àquele desafio. Eles não tinham mais a convicção necessária para enfrentar um gigante como aquele. E contextualizando este exemplo, nós podemos constatar, irmãos, que muitas vezes a falta da convicção
dos recursos providenciados por Deus em suas escrituras. Nos fazem também entrar num estado de omissão, de indiferença, de se esquivar diante de gigantes como Golias, diante de necessidades do ministério pessoal, em que se apresenta perante a igreja. E o que é comum nós vermos diante de casos difíceis e complexos é a igreja se omitir e encaminhar esses casos para os consultórios psiquiátricos e psicólogos. Mas eu quero trazer à tona e destacar e incentivar a leitura, já tenho feito nos grupos do curso, mas a leitura desse livro, Aconselhamento em Casos Difíceis. Eu vou contar aqui uma das histórias narradas nesse livro. Esse livro ele é composto por 10 histórias, são 11 capítulos, um capítulo introdutório, e em seguida cada capítulo vai contar uma história de caso difícil. Cada caso difícil desse se apresenta perante o seio da igreja como um Golias, como algo amedrontador, como algo desanimador. Mas nós precisamos recuperar a convicção dos recursos da palavra de Deus, para termos em nosso coração a mesma intrepidez, a mesma coragem que o Espírito do Senhor impulsionou a Davi. Quem é este incircunciso filisteu? Para fazermos valer as palavras de Cristo em Mateus 11, 28, quando ele diz: vinde a mim todos vós que estáis cansados e oprimidos, que eu vos aliviarei. Que o Espírito do Senhor possa nos conduzir através desse processo de formação, para recuperarmos a nossa convicção, para solidificarmos, fundamentarmos, arraigarmos a convicção da suficiência das Escrituras. Por isso eu recomendo tão fortemente esse livro, Aconselhamentos em Casos Difíceis. É um livro que é um abridor de portas, é uma chave que se abre para a gente compreender o quanto a Bíblia ela é suficiente, não só para tratar casos corriqueiros, mas até mesmo os casos mais difíceis que a psiquiatria, a psicologia teve acesso, casos extremamente complexos.